Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, aqui do nosso canal Falando de Verdade. Olha a gente aqui mais uma vez, tá? E nessa data tão especial, hoje, né, mais um vídeo no ar, e eu já quero de antemão receber cada um de vocês, sabe, com um enorme abraço. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao nosso canal, ao seu canal, ao canal Falando de Verdade. Um canal onde a gente trata aqui de assuntos polêmicos, de assuntos cotidianos, de assuntos pertinentes à sua vida, à nossa vida, ao nosso município e a toda a nossa região metropolitana. Sejam bem-vindos. Olha, agradecendo sempre, tá? Agradecendo a cada um de vocês, sabe, por essa fidelidade, por essa amizade. Muitos aqui a gente nem conhece, mas toda vez que tem um vídeo nosso no ar, vocês estão aqui conosco, nos prestigiando, deixando o seu joinha, sabe, se inscrevendo, trazendo mais pessoas, indicam o nosso canal aí, né, nos grupos da família, nos grupos aí que você faz parte, em suas redes sociais. É um canal onde a gente traz aqui nessa mesa sempre um compromisso de falar de verdade, de falar de assuntos que são aí importantes para você e para todos que estão nos assistindo nesse momento, tá? Obrigado do fundo do nosso coração, em meu nome, em nome de toda a minha equipe, né, a cada um de vocês que estão inscritos aqui no nosso canal, e continue assim, sabe? Nos prestigiando, fazendo com que esse canal cresça cada dia mais, tudo bem? Olha, não esquece, comenta, compartilha, deixa aqui as tuas sugestões de entrevista, vem junto conosco, vamos fazer esse canal crescer, tá bom, gente? Olha, hoje eu quero de antemão já mandar um beijo especial, um abraço especial lá para a minha querida amiga Cristiane Itanguá, pré-candidata a vereadora Cristiane Itanguá, tá? Olha, Cris, forte abraço aí, você, sua mãe, boa sorte nessa tua jornada. E falando em pré-candidatura, né? Hoje eu tenho o prazer e a satisfação de ter aqui em nossos estúdios essa amiga querida, tá? Essa pessoa, sabe, simpática, gente boa demais, que a política me presenteou, que a política trouxe, né, para o meu convívio social, né? Uma amiga agora recente, mas uma pessoa que a gente já tem um enorme carinho, tá? E a quem eu quero agradecer, receber, desejar, Zumira, olha, te receber super bem em nosso estúdio. Fique à vontade, a casa aqui é sua. Obrigada, eu que agradeço. Nossa amiga Zumira Cristina, tá? Isso. Zumira Cristina, assistente social, servidora pública, uma fiel representante, né, do serviço público, dos servidores públicos do nosso município de Itaboraí. E como eu falei, seja muito bem-vinda, minha irmã. Obrigada. Nós estamos aqui nesse humilde canal, mas é um canal onde nós temos a preocupação, carinho com o nosso telenauta, de estar trazendo pessoas assim como você, pessoas queridas, pessoas que têm algo a oferecer para os nossos telenautas, e com certeza não vai ser diferente contigo aqui. Cristina, Zumira Cristina, para os nossos telenautas, quem é Zumira Cristina? Fala para mim. Então, eu sou mãe do Gabriel, avó do Heitor, filha da dona Neide, irmã de Márcia, Rita e Cláudia, e tia-avó. Se eu for falar todo mundo, não vai dar. Enfim, sou assistente social formada, né? Formação Serviço Social pela UF. Eu faço questão de falar isso porque, para mim, né, eu sei o que é importante, né? Uhum. Naquela época, passar para uma federal, né? Isso é importante, né? Não ter que pagar uma faculdade foi importante. Então, eu sempre gosto de falar que eu estudei na UF. Isso nós estamos falando de que ano, Zumira? Eu sei que a formatura foi em 1987. Ótimo, 87, então 4 anos de formação. Isso. Foi, então 83, nós estamos falando de 83. Isso. Uhum. Porque o que acontece? Eu tive que trancar 6 meses. Tranquei 6 meses e me formei com uma outra turma. Na verdade, eu tenho 2 turmas. Uhum. E essas turmas, incrível, elas se encontram. A minha primeira turma, que eu caminhei mais tempo, né? Eu tenho mais afinidade, é lógico, né? E nós já nos encontramos 3 vezes já, graças à internet, porque a gente foi se encontrando pela internet. Isso aí, coisa boa. É. Então você fez UF, passou,
né? Naquela época, que era uma época, creio eu, que era uma época super difícil, né? Para você passar por uma faculdade pública, na questão de você ter que se locomover, se sustentar, alimentação, enfim. Não existia a questão do transporte público, não é isso? Não, de forma alguma. A gente tinha que pagar a passagem, a alimentação. Tinha o bandejão da UF, né? Nessa época não existia o campus da UF, não existia nem BR-101. Uhum. Era pelo Amaral Peixoto que a gente retornava, né? Quem morava aqui em Itaboraí e Rio Bonito. E era sempre muito difícil, mas a gente era jovem, né? Jovem, consegue, faz qualquer... Tendo empenho, consegue terminar, né? Quer dizer, você havia até... Apesar das dificuldades. Nós nos bastidores conversando, e a Zumira me falava o seguinte, que você saía de casa porque naquela época era obrigatório fazer a educação física, né? Sim. Independente do curso que você estava fazendo, você tinha que fazer educação física. Era obrigatório. E eu acordava bem cedo, né? Porque o que eu poderia estar fazendo só tinha na faculdade de economia. Então eu tinha que ir de manhã, né? Duas vezes por semana eu tinha que ir de manhã para lá e fazia as 2 aulas seguidas. Era tipo umas 3 horas de aula. Uhum. Né? E era pesado. A professora queria que a gente, no final, a prova final, eu nunca vou esquecer, foi uma dança. E nunca esqueço a música também, que em inglês eu não sei falar. Mas quando eu ouço ela, eu lembro. Aí a gente dividiu a turma em 2, né? A turma dali, né? Uhum. Daquele curso, que era de outras, várias. E no final a gente apresentou, cada grupo fez um tipo de dança, entendeu? Então era sério, né? Não era aquela coisa... Eu não sei como é que está hoje, né? Mas eu sinto que antes era bem sério. Por exemplo, estágio. Eu estagiei no Ferreira Neto, a penitenciária Ferreira Neto, conhece? Uhum. Fica na Alameda. Sim, sim. Chamado vulgarmente de Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma penitenciária, final de sistema, né? Porque primeiro, não sei como é que tá agora, eu tô meio por fora, mas... Ali já você saiu, o detento já saiu por semiaberto, não é isso? Então, ali é penitenciária, é onde se cumpre pena, né? Presídio, a pessoa vai ficar teoricamente, a pessoa fica no presídio até ser julgado. Sendo julgado, ele deveria ir para a penitenciária. Só que o funil é assim, entra mais gente do que sai, né? Então, nem todos, muitos cumprem pena em presídios. Entendeu? Isso aí. E aí você foi estagiar lá, no caso. Era assim, eu não sei se o sistema continua assim, né? Porque a gente, o serviço social vai se especializando muito, né? Eu não sei como que tá isso assim, né? Nessa área aí, né? E aí você fez o serviço social e foi estagiar lá, né? Terminou e foi estagiar lá. 2 anos e meio de estágio. Era igual um trabalho. Então foi assim, uma larga experiência para você, digamos assim. Com certeza. Nessa sua área. Isso é interessante. Já comecei no final do problema. Você é nascida onde, Zumira? Eu nasci em Areal, que é uma cidadezinha bem pequenininha, na Serra, depois de Petrópolis. Depois de Petrópolis. Quando eu nasci, ela não era cidade. Ela era um distrito de 3 rios. Então, no meu registro, tem 3 rios. Hoje, aquele distrito é Areal. Então, eu falo Areal. Tá certo. Né? Então, e aí, Zumira chega em Itaboraí quando? A família... Né? Então, meu pai, eu vou cortar a parte antes do roteiro, porque foram vários, né? Meu pai desceu a serra para trabalhar na Sérgio. E aí a gente morou em São Gonçalo, moramos em Caxias, moramos em São Gonçalo, porque meu tio trabalhava na Petrobras e ele morou numa casa do meu tio, entendeu? Meus tios, todos eles trabalharam, conseguiram empregos, bons empregos, né? Enfim, porque sempre foram bastante correm atrás, né, do trabalho. Enfim. Aí meu pai foi trabalhar na Sérgio, porque ele já tinha uma experiência em topografia,
Era auxiliar de topógrafo e foi a chance dele, né? Aí depois ele fez um curso, vou dar um salto. Ele fez um curso de topografia, mesmo, 2 anos, de graça, que a Sérgio pagou. Aí ele subiu de nível. Aí ele ficou chefe da equipe, entendeu? De topografia da Sérgio. Bom, enfim, aí surgiu a oportunidade de estar comprando essa casa, que era o Outeiro, ali onde eu moro, que era um BNH. BNH do Outeiro. Era umas casinhas. História, gente. Era saneado, mas terra. Aham. Quando chovia era barro puro. Igual no outro. Mas foi saneado. Para as casas, teve saneamento básico, entendeu? Aham. Mas só não tinha. Quem colocou, inclusive, o paralelepípedo ali foi o saudoso João Batista Cáfaro, vereador. Vereador. Prefeito. Prefeito. Aham. João Batista Cáfaro, que botou aquele. E foi depois que eu terminei a minha faculdade. Marchei muito no. Quando chegava de Niterói ainda tinha isso. Tinha que vir lá da frente, lá da 22 de maio, correndo, porque a casa de mamãe, da gente, era a última. Eu saía correndo, sozinha. Sozinha não, porque mamãe todo dia ia me buscar no ponto. Caramba, gente. Não vou entrar em detalhes, porque senão eu vou chorar. Todo dia ela ia. Quer dizer, uma história de luta, né, Zumira? Quando ela não ia, porque estava chovendo muito, aconteceu algum. Às vezes acontece, né? Cara, eu respirava fundo, tirava o sapato, o tênis e corria até aqui em casa. Quando a gente é nova, a gente faz tudo, né? Mas não tinha essa violência que tem hoje, né? É uma história de luta, uma história de uma época que nada... para você estudar, para você se formar, chegar em algum lugar na vida era difícil, tá? Não que hoje seja fácil para a classe mais pobre, a classe trabalhadora, não é isso que eu quero dizer aqui. Só que nós vivemos, né, em 82, 83, quando a Zumira foi fazer faculdade, tá? Em 90, 89, 90, 92, quando eu estava fazendo ali o meu segundo grau, enfim, estudando. Foram épocas complicadas, épocas que não existia internet para facilitar, épocas que não tinham ônibus universitário, que hoje vocês, jovens, né, têm e têm que dar valor. Eu sei que, poxa, é obrigação do poder público, né, colocar hoje, né, ao dispor de vocês, né, o ônibus universitário, mas, mesmo assim, vocês têm que dar esse devido valor, porque nós temos aqui um histórico de uma pessoa que se formou com todo sacrifício em faculdade pública, tá? Faculdade pública, e está aqui hoje nos dando um belíssimo histórico, sabe? Uma belíssima aula, né? Um depoimento, né? Assim, do que foi. Pode falar, pode falar. Foi um momento assim bastante. Era um governo de transição, né? A gente estava saindo da ditadura. Revolução mesmo. Né? Saindo da ditadura para. Era um tempo de transição, né? Figueiredo, abertura política, a volta do irmão Gentil, que a gente partiu. Pois é. De Brizola voltando, todos os exilados voltando. Foi esse momento. Foi na transição mesmo. Inclusive, eu tive professoras que foram exiladas. Que, pelo menos uma que eu me lembro, ela foi exilada e depois, quando ela retornou, ela dava aula para gente, no finalzinho. Enfim. Então, a gente pegou esse direta já. Então, desde essa época, eu sempre fui bastante participativa, não só eu, como uma grande parcela da turma, né? Por conta também de uma facilidade. Eu tinha uma amiga que morava em Niterói, e era amiga de infância. E a mãe dela foi morar em Niterói e às vezes eu ficava lá. Por isso que eu tinha essa facilidade também de participar dos movimentos, direta já, porque eu tinha esse porto que era a casa da mãe da minha amiga, que também era amiga da minha família, né? Tinha essa coisa, né? As famílias eram amigas, né? Não eram as crianças. Quando as crianças faziam amizade, logo a seguir as famílias também ficavam amigas, né? A gente só podia sair com aquela mãe de fulana, né? Isso acontecia muito. Essa coisa do bairro, né? Era muito forte e muito bom.
né? Enfim, aí eu sempre fui muito participando. Todos os encontros nacionais de serviço social eu fui. Todos Nossa. eles. Fui para Brasília. Aí está a diferença. A UF tinha ônibus. Uhum. A gente ia no ônibus da UF. Quando, às vezes, demorava a gente decidir se ia ou não ia, aí, uma vez, pelo menos, a gente foi de ônibus de carreira. Fui eu, ele mais 3 colegas, inclusive uma grávida, para Porto Alegre, eu acho, não me falha a memória. Então, os 4 encontros a gente foi, entendeu? E fora as diretas já. Então, a gente é de uma época muito participativa dos movimentos, né, de massas sociais. Serviço social tem tudo a ver, Os né? grêmios estudantis que nasciam ali nessa época, mais ou menos, né? Os grêmios estudantis veio da década de 70 para 80, né? Já justamente por essa luta. Os diretórios. Né? Os diretórios, essa luta também. A UF tinha o diretório, né? Diretório da UF, né? DCE. O DCE. E cada DCE. Cada curso tinha o seu diretório, né? No serviço social fazia reunião para militar. No serviço social tinha um grupo que era do DCE, que era escolhido, era eleito, e esse grupo é que levava o movimento estudantil. Todos eles eram ligados à UNIA, União Nacional dos Estudantes. Era um movimento muito forte e que fez virar, né? Que pressionou para a gente sair da ditadura para voltar para o retorno da democracia. Tem gente que diz que não, que foi a Globo, que foi isso, foi aquilo. Não. Teve um movimento forte de massa de rua. Isso aí. Entendeu? Então, é isso aí. Coisa que hoje em dia você já não... né? E interessante você citar isso, tá, Zumira? Porque você é testemunha viva. Você vivenciou esse momento. Testemunha viva daquilo que aconteceu naquele momento, que muitos hoje, né, dessa nova geração de 90 para cá, dos anos 2000 para cá, não escuta falar em livros, sabe, em canais no YouTube, enfim. E hoje nós estamos aqui com uma testemunha viva que vivenciou isso, que foi para as ruas, né, que possivelmente pintou a cara também. Que Não, aí já é uma outra geração. Tá vendo? Mas veio de vocês. Eu acho que no movimento Caras Pintadas eu já estava casada, com filho, trabalhando, né? Não tinha como, né? Enfim. Olha só, mas eu toquei no... Mas com certeza conheço muitas assistentes sociais dessa segunda geração, né? Já pegou outro momento, né? Porque teve a abertura política, mas quem que veio, né? Gostaram infelizmente, né? No bonitinho, no presidente, né? No bonitinho, no elegante da época. Tem até um termo que eu esqueci para esses tipos, que é o tipo dele, o tipo Bolsonaro, que é aquela pessoa que não tem um histórico, né, político, assim, como é que eu vou dizer? O Bolsonaro até tem, né? Mas, enfim, aí eu nem posso falar sobre isso, que eu não... teria que ser uma pessoa que entende bem de história, né? Mas tem um termo para designar esses tipos de político, como Collor de Mello, o da Argentina, o Milei, que saiu do nada, o Trump. Eles não surgiram de movimentos sociais ou de uma corporação, enfim. Eu costumo dizer, Zumira, que são fabricados pela mídia corporativa. Justamente. Entendeu? Então, fabricados pela mídia corporativa. Legal. Gente, vocês estão gostando da entrevista? É uma história para quem não conhece, né? Esse pouquinho que foi vivenciado na década de 80, aqui pela nossa colega Zumira Cristina, ali em Niterói, na UF, Outeiro das Pedras, né? É um bairro central aqui em Itaboraí, sabe, um bairro tão querido também, onde ela, né, cresceu e mora até hoje, né, Zu? Você mora até hoje lá no Outeiro? Ali eu conheci meu marido porque tinha família, né, que morava ali, que é a madrinha do meu filho agora, eu fiz amizade, enfim, aí eu me casei e fui morar no centro, né? Fui morar no centro, comecei a trabalhar na Pestalozzi, eu morei na Praça de Itaboraí, em cima da pizzaria Boa Praça. Pestalozzi era só atravessar. Pestalozzi funcionava ali na pracinha.
como era pertinho, aí comecei a trabalhar na Pestalozzi. Depois da Pestalozzi, trabalhei na Ego, conjuntamente, Ego e Pestalozzi, Clínica de Repouso Ego. Nessa época, a Ego atendia SUS. Atendia também o público, né? Não era só particular. Trabalhei lá, só que na Ego, o serviço social era eu e mais a outra colega que já estava lá há bastante tempo. Ela ficou coordenadora e éramos nós duas. A gente funcionava como assistente social e ela coordenava. A assistente social naquela época tinha que acompanhar pacientes. E a Ego, ela atendia pessoas, eram internadas pessoas lá do estado todo. E quem ia acompanhar, além da enfermeira, era assistente social. Então, Gabriel, meu filho pequenininho, eu era mandada, por exemplo, para Santo Antônio do Imbé. Essa eu nunca esqueci, nunca vou esquecer. Eu cheguei em casa às 9 horas da noite. Aí eu comecei a pensar, né? Pô, eu tô deixando meu filho né? Tinha que ter uma babá, uma coisa, né? Uma pessoa para cuidar. E nem sempre a pessoa, né? A gente dava sorte, né? Eu tive sorte com 2 meninas que cuidaram do meu filho, 2, mas tive muitos problemas com outras, né? E como a família do meu ex-marido era muito sírio, e tinha toda a razão, porque tem que ficar de olho mesmo, né? Então, teve um dia que aconteceu um evento lá com meu filho, que aí eu tive que escolher, né? Entre a Ego e a Pestalozzi. E eu escolhi a Pestalozzi por quê? Porque eu atravessava a praça e estava no trabalho. E interessante, naquela época eu ganhava mais na Pestalozzi do que na Ego, em termos de financeiro. 3. E 2, eu tinha horário, né? Eu não ia para longe, entendeu? Então eu optei por ficar na Pestalozzi e pedir conta na Ego. O dono da Ego, né? Ivo Limas Kelly, são maravilhosos. Ele pediu para mim não sair, gostou muito do meu trabalho e tal, pediu, você tem certeza? Mas eu estava decidida por conta do meu filho. Eu acho que a criança, né, é outra coisa, né, quando a mãe cuida da criança, né, durante um período. Verdade. E ali eu estava pertinho. Conclusão, aí depois, né, me divorciei, não vou resumir, senão, aí voltei para o Outeiro, por quê? Também pelo meu filho. Para poder criar ele, né, próximo à minha família, a minha mãe que me dava suporte, meu pai, né, meu pai me dava não só a mim, como a meus sobrinhos todos. Meu pai já estava nesse processo de aposentadoria, né, quase se aposentando, e se aposentou. Então ele era aquele avôzão, né? Ele pegava as crianças, levava para Guapiaçu no final de semana, né? Meu pai era muito presente, muito mesmo. E, enfim, minha família, né? Aliás, as 2 famílias são muito presentes do meu filho. E é isso, né? E aí eu voltei para o Outeiro, aluguei uma casa, depois ela é minha casa agora, né? Enfim. E aí continuei trabalhando, sempre como contratada. Contrato, porque aí a mesma coisa, muito difícil para você passar no concurso. Porque naquela época você tinha que comprar livro, né? E a gente não ganhava para isso. Né? E eu tinha despesa, tinha uma casa. Aí agora eu era chefe da casa, né? Então eu tinha despesa com luz, com tudo, né? Enfim. E o serviço social sempre pagou muito pouco, né? É uma profissão que você é bem mal remunerada, sempre foi. Ainda mais contrato. Contrato, sim. Então, conclusão. Mas criei meu filho, porque ele tinha assistência do pai, né? Graças a Deus, colégio, tudo. Não faltou nada para ele, graças a Deus. E assim foi, né? Meu filho, tanto é que meu filho hoje é médico. Né? Que bênção. Aí vai dizer assim, mas o pai dele, né? O pai dele é médico também. Mas eu achava até isso, não, porque ele puxou o pai, ele teve facilidade e tal, né? Porque ele sempre
pagou bons colégios para o meu filho, cursinho e tal, né? Mas as pessoas começaram... Interessante, eu achava que eu não tinha nada a ver com essa coisa do Gabriel, do meu filho ser médico. Até que quando ele passou para ser médico, né? As pessoas começaram a me cumprimentar na rua, me olhar assim com um ar assim de, sabe? Tipo assim, como é importante para a sociedade, né, essa coisa de ser médico, né, e ter formar um médico. Aí eu dizia, não, mas não fui eu, é dele, isso é dele, ele desde criança que ele quer ser médico, ele falava, não, mas você que criou ele, entendeu? Aí eu comecei, realmente. Interessante, Zu, porque você toca num assunto importantíssimo que, pelo que eu estou reparando, você, né, ingressa, se forma, você ali automaticamente ingressa na vida pública, né, no serviço público, né, Pestalozzi era um serviço público, é um serviço público, não é isso? Tinha convênio com a prefeitura. Convênio com prefeitura, tudo mais. Nessa transição, nessa mudança, depois do teu filho, você volta para o Outeiro, você começa a trabalhar de contrato, também para a prefeitura, creio eu, e aí você passa para o concurso. Não é isso? Vamos dar um salto aí bem gigante, né? Porque eu fui tentando, né? Porque concurso é assim, você faz o primeiro, não passa, fica lá embaixo. Depois você vai melhorando, até o dia que você passa. Então eu fui trabalhar, né? Esse foi um emprego que eu gostei muito, na Secretaria de Planejamento. E que era, sim, o cérebro da prefeitura na época, com o doutor Paulo Toledo e os assessores dele ali, que tinham uma assessoria interessante, e as equipes. E tinha um convênio com a NEPU da UF, que é uma instituição que eu não sei agora não me falha a memória, era uma instituição que trabalhava a regularização fundiária, né? Ela que coordenava. E a gente era equipe de serviço social. E também participava do plano diretor, né? Então eu já tinha uma certa idade, né? E aquilo é muito estimulante, você trabalhar com jovens, né? As arquitetas, elas eram, a maioria, bastante jovens. Tinha os estatutários também coroete igual a mim, como o Ronaldo, enfim. Mas esse frescor, né? Veio tudo estava voltado para Itaboraí. Quem não queria fazer projeto em Itaboraí? Era NEPU, UF, era Fiocruz aqui, entendeu? Isso é verdade. Então era tudo, e vai voltar. Na área ambiental, só as grandes ONGs de renome, de estrutura, vieram para cá. Infelizmente teve aquela situação, né? E não vou entrar em detalhes, porque vai ficar longo, né? Cada um, enfim. Hoje a gente sabe, né? O atraso que foi para o país, né? Verdade. Um atraso tremendo, né? São aspas aqui, gente. Nós estamos falando da farsa da Lava Jato. Tá? Justamente. A farsa da Lava Jato. Que, né, assim, fez uma lavagem cerebral em muitos, mas muitos brasileiros. Tá? Nesse período mesmo de 2009, quando ela começou nos bastidores, e ela, quando ascendeu, foi ali em meados de 2013 para 2014, tá? E foi aquilo que naquele momento, né, todo brasileiro achava que estava sendo a salvação do Brasil, quando na realidade aquilo era um grande projeto de destruição das nossas empresas, da nossa economia, do nosso povo. Entendeu? Hoje a gente sabe disso, né? Naquela época a gente não sabia, então como você também não sabia, enfim, mas hoje a gente sabe. Voltando aqui. E fui para dentro de Jacari, Complexo Petroquímico, que experiência. Nessa época, 2009, estava a criação das UPPs, as tentativas, em alguns lugares. Então, volta e meia era aquela guerra. Eu tenho trauma até hoje quando eu ouço helicóptero. Era loucura, realmente era loucura. Não estou questionando, tá? Não estou fazendo, enfim. Aí, isso era quase sempre, né? Depois saí dali, fui para o Coelho Neto, né? Tanto é que aquela entrevista que o rapaz, aquele vídeo que um pré-candidato colocou outro dia,
que tem um povo subindo um morro assim, eu estava lá, eu estava vivendo isso. Minha mãe estava vendo televisão quando estava acontecendo isso, numa outra favela. A mamãe achou que foi lá, que era lá, ficou desesperada. Quando cheguei em casa, ela falou assim, Zumira, Cristina, pelo amor de Deus, larga esse emprego. Nossa. É aquilo ali, que era uma guerra, né, que eles queriam implantar PP, e eu não vou entrar no mérito, porque, enfim, em algumas comunidades deu certo, né? Eu nem entendo muito bem disso, essa questão da segurança pública, eu tenho que entender um pouco, porque eu sou assistente social, mas, né, é uma política, né, que é de segurança, né, enfim. Na sua realidade hoje, eu tenho até uma entrevista que está aqui no canal, e essa entrevista ela foi com um especialista, o cara fez, né, um estudo muito rigoroso, e ele hoje tem um livro, ele lançou um livro, né, defendendo a tese dele, que ele diz o seguinte, que a questão de segurança, porque não existe, segundo ele, segurança pública ou segurança privada. Existe segurança. Você quer segurança, eu quero segurança. Então, na tese dele é o seguinte, a segurança é um fator científico, é uma ciência hoje em dia. Né? É uma ciência. É uma ciência que deveria ser ensinada nas escolas, deveria ser ensinada nas faculdades, porque segurança é uma coisa que ela não nasce na ação contra o crime. Ela tem que nascer na prevenção. Né? Você tocou num assunto importantíssimo. É na prevenção. E isso ele fala. O link eu vou deixar logo aqui embaixo, tá? Na descrição de nossa entrevista. Tá? E assista essa entrevista. Muito boa, tá? Marcos Pérez, que autodidata nesse assunto aí, esteve comigo, me dando uma entrevista maravilhosa. E vai estar comigo novamente aqui. Tá? Forte abraço, Marquinhos, para você. Eu entendo, né, como assistente social, também concordo com você, né, que tem que haver a prevenção. A prevenção seria o quê? Investimento em educação, né, isso aí. Escola integral, né, entre outros, né, entre outras situações também. Uma coisa importante, como você é uma servidora pública e hoje você defende a valorização do servidor público. Né? E aí eu entro aqui, né, já estamos aqui em meados da nossa entrevista, e eu vou dizer para você o seguinte, primeiramente a satisfação de estar conversando com você, conhecendo um pouquinho dessa história, né? Porque a Zumira Cristina está nos dando aula de história aqui hoje, tá? Maravilhosa, tanto de Niterói como de principalmente nossa Itaboraí querida aqui. Tá? E aí, militante, né? Militante dentro da faculdade, militante depois do movimento feminista. Do movimento feminista e tudo mais, hoje, né? Hoje já podendo descansar, filho criado, tudo mais, não. A Zumira não se aquietou. A Zumira não se conformou com o que nós temos em Itaboraí. Com o que Itaboraí, ou melhor, com o que Itaboraí está tendo hoje em dia. Tá? Da mesma forma que eu sempre tenho batido nessa tecla aqui na mesa. Tenho falado na mesa sempre. Poxa, nós não temos que agradecer ao patrão por estar nos dando o salário merecido pelo trabalho da gente. Se você trabalha, chega no final do mês, o patrão paga, deposita teu salário, paga teu salário, você não tem que ir lá bater nas costazinhas dele, obrigado meu patrão, porque você me pagou meu salário, não. Você trabalhou para isso. Tá? É um comparativo com o poder público. O poder público hoje, ele tem total obrigação de fazer o básico pelo município. Tá? O básico pelo município. Tá? Então você não precisa estar batendo palma pelo cara que trocou a lâmpada no poste da tua rua, você não precisa estar batendo palma pelo cara que botou asfalto na tua rua, você não precisa estar fazendo, porque é teu imposto, tá? É teu dinheiro, é meu dinheiro, tá? Não está fazendo favor nenhum para você, é obrigação, é obrigação. Ah, mas o que passou não fez. Se ele não fez, a conta dele foi dada, porque ele é um funcionário seu e meu. Se você não o reelegeu, ótimo, a conta dele foi dada. Agora, tá fazendo um pouquinho, bater palma porque tá fazendo? Não, também não. Deveria estar fazendo muito mais. E aqui, por que eu toco nesse assunto aqui no canal? Sempre toco no canal. E estou fazendo questão de jogar aqui, levantar essa bola para a Zumira. Porque a Zumira, como funcionária pública, como é uma pessoa do serviço público, ela não se conformou com os baixos salários, com a desvalorização do funcionário público, principalmente na nossa cidade de Itaboraí. E eu quero que a Zumira fale a respeito disso, né? Então,
essa nova caminhada, né, que surgiu foi muito em função, né, foi não foi uma escolha que eu digo assim, agora eu vou ser política. Eu tenho um histórico, né, se bem que movimento político todos nós somos, né? Você está fazendo política quando você escolhe o feijão A ou B, você está fazendo política, né? Sim. Ainda mais hoje em dia, se você escolhe um produto que não usa animal como em experiências, é uma política. Isso te trouxe hoje a se colocar à disposição do itaboraense como pré-candidata a vereadora, não é isso? Não, com certeza. E tendo como compromisso a valorização do servidor público. Por quê? Porque a gente está com um salário bastante defasado. Mas como é que se criou essa decisão de ser a defensora dessa bandeira do servidor público? Porque você faz parte do sindicato, enfim. Porque, primeiro, eu tenho essa experiência como funcionária pública em várias secretarias e locais também. Sim. Né? São várias. Né? Eu olho para trás e vejo, poxa, como eu tenho essa preparação, eu passei pela quase maioria das secretarias, né? Assim, que, claro, trabalhava, o serviço social trabalhava, né? E em algumas, até como planejamento, foi bastante inovador, que foi o programa de regularização fundiária, que foi criado pelo Ministério da Cidade no governo Lula. Sim. Né? Regularização fundiária é uma coisa maravilhosa, né? É um programa que, posto em prática, ele vai mudar as comunidades realmente. Salário muito defasado, são mais de 10 anos sem reajuste. Para não dizer que não teve reajuste, teve um, eu prefiro não citar, que deu 5%. Ao longo desses 10 anos, está bastante defasado, né? Porque se você for comparar com outros municípios, você vê a grande diferença dos salários, né? Um exemplo de uma professora estatutária aqui e uma professora em Maricá. Uma assistente social aqui e uma assistente... Eu estou dando um exemplo, tá? Sim, sim. Em Magé, até Magé a gente pode citar. Os salários são melhores. Tiveram aumento. A gente sabe que tem outros também que é igual Itaboraí. Não vou citar por uma questão de, né, eu posso errar. Mas tem outros municípios em outras regiões que também está igual. Mas a gente, porque eu entendo o seguinte, voltando, né, por que essa pauta também? Porque você pode fazer um paralelo com a melhoria do serviço público prestado à população com a valorização do servidor público. Está junto. Né? Se você valoriza o servidor público, investe em capacitação, porque não é só a questão questão salarial, né? Do reajuste, que com certeza é urgente e necessário, né? Mas também a valorização enquanto condições de trabalho também, né? Então a gente tem eu entendo que a gente tem essa experiência, né, de ver um lado e o outro também, por ser assistente social, por ter esse olhar, não que outras profissões não tenham, mas a gente tem esse olhar sobre a questão social, né? Por ser assistente social. E por toda a experiência que a gente teve, né? Além disso, eu tenho a experiência de ser moradora de Itaboraí, residente desde 7 anos de idade, eu também estou do outro lado. Se eu tiver se eu tiver um piripaque, como o pessoal fala, princípio de infarto, não existe, não é possível, você está infartando. Aonde que vão me levar numa urgência? Eu posso ter o melhor plano do mundo, né? Verdade. É Leal Júnior. É Leal Júnior. Se eu tiver com uma virose, eu primeiro preciso ir no postinho. E lá tem que ter alguém para me atender, né? Quando você paga decentemente um funcionário, e a outra coisa, não é só questão do reajuste, é quantidade também, né? E capacitados também, não que os contratados não sejam, não estou dizendo isso, porque eu fui a minha vida toda contratada.
e me senti altamente capacitada, porque eu não fazia mestrado, doutorado, mas eu participava, né, dos movimentos, das conferências, e ali você aprende muito também, né? Então, dá essa oportunidade que a gente tinha antigamente de ir numa conferência, né? Isso aí. Enfim. E quanto mais essa escolha for democrática, melhor, né? Quanto mais o sistema, a gestão pública for democrática, melhor, né? Garantir que ele não vai ser, de repente, sair de um outro local sem ser preparado. Isso aí. Você chegar, isso é um absurdo, gente. Mais problemática, mais doente, ou enfim, problemática que uma pessoa seja, tá? Ela chega no trabalho e, hoje você, depois de 30 anos, não é o meu caso não, tá? Mas eu conheço. Depois de 20 anos, 30 anos, e a pessoa, você tá, né? Isso acontece muito, você tá numa função 20, 30 anos num local, você está pensando em se aposentar ali, entendeu? Você já criou relações ali, né? Já está acostumado até com horário, né? Enfim, de repente você chega assim, não, vai lá para arrumarem, para você ver outro lugar para você. De repente, não dá, né? Não, isso não é humano, né? E a gente tem leis, tem programas, humaniza SUS, humaniza isso, que pode ser aplicado, entendeu? Só que a visão tem que ser voltada para isso. Tem que realmente ter esse entendimento de que não é porque uma pessoa não pode ser substituída, muito pelo contrário, ela pode ser substituída sim, mas a que está tem que ser preparada, né? E eu tô levando isso para esse momento agora também, no processo. Eu não vou, né? Claro que não, né? Expor, porque o servidor público também é atendido por assistente social. Entendeu? Tem assistente social para atender o servidor público. Tem equipes para atender o servidor público. Ou deveria, né? Enfim. No Itaprev, por exemplo, nós temos, inclusive, com orgulho, né? Ela é assistente social do Itaprev, assistente social dos funcionários públicos aposentados. Né? Então, deveria até ter mais, né? Ter mais assistência o servidor que está aposentado, que também está com uma aposentadoria bem defasada. Quer dizer, nós não tivemos reajuste nos últimos 10 anos, como você falou. Não, eu estou falando em geral, tá? Estou citando o servidor público geral. Não estou entrando nas categorias, porque outras pessoas podem estar assessorando a gente nesse sentido. E eu vou te contar, Zô, eu estive aqui nessa mesa conversando com o Sindicato dos Professores, né? O CEP esteve aqui, sabe, conversando conosco, e a gente sabe que hoje Itaboraí tem o pior salário de professor do estado do Rio de Janeiro. Porra, então não é diferente com quem é funcionário público das outras categorias. Pelos comentários na internet, você percebe que uma parcela grande das mães, dos pais, das crianças de escola, elas já estão percebendo isso. Que esse problema da professora ganhar muito pouco está prejudicando o filho dela, porque é alta rotatividade. Isso aí. Meu filho está sem professor. Meu filho, mas por que está sem? Porque o cara saiu, ele arrumou coisa melhor. Justamente. Ela arrumou coisa melhor, passou no concurso. Estão ligados, né, gente? Estão ligados nisso aí, né? Isso é só você... Os comentários é o grau, aonde você sente, né, o que está acontecendo realmente, porque é a sociedade que está falando, né? E eu penso que o vereador, ele é essa pessoa que vai escutar essa comunidade. Por que adianta a pessoa? Não é que ela não deva, não. Ela pode ir lá exercer o direito dela, né, de estar se expressando, claro, qualquer um nas redes sociais, mas ela tem que ter uma solução, né? E uma das funções do vereador é essa, né? Isso aí. Tá cobrando que as coisas sejam executadas, aconteçam, né? No mínimo fiscalizar, né, Zô? No mínimo fiscalizar. Fiscalizar como é que está isso, no né? Mínimo. Não basta você ter um equipamento maravilhoso, né? Equipamento que eu digo
Por exemplo, uma unidade básica de saúde maravilhosa se você não investe no humano. O humano é o quê? O servidor público. É o coração da coisa, né? O coração, uma enfermeira estressada, que tem que trabalhar em 3 lugares, que está sem dormir, né? E tá cheia de problemas. Tem até um humorista que é enfermeiro que fala muito, ele fala brincando, né? Uhum. Café direto, né? Tá com problema, né? Não tem com que deixar o filho. Eu estou citando só um exemplo, tá? Poderia ser uma assistente social também. Claro. Como é que ela vai trabalhar pensando que a criança, meu Deus, como é que eu vou fazer para resolver isso assim? Fulaninho não tem com quem ficar, eu vou ter que deixar ele naquela casa que fica com um monte de criança. Entende? Então, eu vou deixar ele com a minha mãe está doente. E quando a mãe está doente, né? Idoso. Outra coisa, uma questão assim fundamental, nós somos a geração que antes, a maior geração no Brasil era qual? Eram os jovens, né? Isso. Era a maior quantidade. Agora são os idosos. O Brasil está envelhecendo, né? Realmente, de fato. A maioria agora, se não é, tá quase, são os idosos. E tem que ter esse olhar para o funcionário idoso que precisa trabalhar. Ainda tem essa, né? Às vezes é arrimo de família, né? A gente vê muito isso em determinadas categorias, que ganham uns salários muito baixos. E eu não estou me referindo só aos estatutários, não. Os contratados também têm que melhorar. Onde já se viu uma assistente social ganha igual a R$1.500, que seja 1.800. Então, vamos supor que melhorou. Onde já se viu, gente? Quer dizer, 4 anos de estudo, 4 anos de muito sacrifício, uma profissão delicada que tem que tratar de N assuntos delicados. É de chorar, né? Poxa, já vi muita chorando. Zu, assim, o que você está falando aqui, essa tua bandeira de luta, tá? Que não é uma bandeira em vão, você está lutando por uma coisa que a gente sabe que está acontecendo no nosso município. Sabe como é que eles fazem? Trabalham em 3, 4 lugares. E acaba não sendo... fica bem, sabe? Aí adoece mais cedo. E acaba não cria um filho direito, você tem que trabalhar em 3, 4. Você não vê a criança. Sim, você não tem família. Você sai pra trabalhar desse jeito. Você sai, a criança está dormindo, volta, a criança já está dormindo. É verdade. Aí são vários problemas, né? Então é isso. Às vezes a pessoa vai trabalhar doente. Não tem essa de pegar a bolsa e ir embora porque se aborreceu. Não tem isso não, você vai enfrentar. Isso é todo funcionário. O outro lado a gente não vê, né? Quando você vai na medicação, por exemplo, né? Eu estou falando medicação do hospital porque eu tenho mais experiência no hospital, né? Mais anos, né, de trabalho. E é muito pouca enfermeira, né? E eu aqui não estou falando de... medicação é muito pouco, né? Então aí a pessoa fica 6 horas esperando, né? Pô, ficar 6 horas com dor, cara, esperando ser atendido. Vamos ser honestos que é desumano, né? Pois é. Mas enfeitar a fachada é a coisa melhor do mundo hoje em dia. Tem outras coisas também que precisariam voltar, né? Precisariam voltar, essa questão... É porque é muita gente, né? Nós tivemos uma pandemia, tem que ver o outro lado também. Nós tivemos uma pandemia e... Olha o funil, de novo, né? É muita gente doente para... né? Então, por isso que o governo federal vai investir nos parques de saúde. Achei maravilhoso aquilo, gente. Que programa bacana. Enfim. Pois é, meus amigos, estamos aqui. Espero que vocês realmente estejam gostando. Eu estou amando esse bate-papo, um bate-papo muito informativo, sabe? Estamos conhecendo um pouco mais essa querida que é a Zulmira Cristina, assistente social, servidora pública, hoje pré-candidata a vereadora em nosso município de Itaboraí, tá? Ela que realmente está se colocando à disposição do itaboraense, né? Para lutar por dias melhores, por uma cidade melhor, né, pelo um funcionário, pelo um servidor público bem valorizado, que é dali de onde ela vem, entendeu? Com muita luta, com muito sacrifício hoje, Zulmira, conforme eu acabei de falar,
que tá lá quietinha na dela, sabe? E aí é que a gente tem que bater palma e tirar o chapéu, porque ela não se aquietou, ela não se intimidou, ela recebeu o convite e ela está hoje pré-candidata a vereadora, se colocando nessa disposição, com toda a força, com toda a garra, né, Zumira? Zumira, e as políticas públicas voltadas para as mulheres, né? Que você falava comigo, que você também é uma fiel defensora disso. Só né? queria terminar essa questão do funcionalismo Sim, público, né, fazendo sim, uma sim. ponte com o tratamento, que é a seguinte frase, né, que eu coloquei até na... Não existe mudança real sem a valorização do servidor público. Já resumiu tudo, né? Não existem mudanças reais sem a valorização do servidor. Passa por ele. Isso aí. Né? Bem valorizado, feliz, entendeu? Não tem outro caminho mesmo, não. Não tem outro caminho. É isso aí. Entendeu? E isso aí fica um recadinho aí para os nossos administradores, não é só de Itaboraí não, tá? São todos administradores públicos, tá? Os governos municipais, estadual, federal, tá aí um recadinho dado. Funcionário público tem que ser bem valorizado. E é o que a Zumira falou. Não é uma questão exclusiva salarial, é uma questão também da máquina ali, das condições de trabalho, tá? Condições de trabalho, para que esse servidor possa desenvolver o trabalho dele com o carinho que ele já tem, com o amor que ele já tem pela profissão, mas ele tem que ter um ambiente adequado, um ambiente sadio, saudável para ele poder atender a sociedade. Verdade. Passa por tudo isso aí, né? E aí, a gente entra aqui, né? Políticas públicas voltadas para as mulheres. É você que né, também defende esse meio. Há um investimento bastante significativo, né? Campanhas, né, de conscientização, né? Só que, infelizmente, a estatística mostra, tá subindo os casos de violência contra a mulher, né? E eu tenho observado, não estatisticamente, que aí tem que fazer um estudo, né? Violência contra a criança também está aumentando muito. Investir em programas que que combatam essa cultura da violência, porque é cultural, entendeu? É uma coisa que passa de geração para geração. Isso não pode ser normal, né? Então tem que também se trabalhar, né? Isso não é para ontem, não, né? Não vai ser rápido. Tem que se criar as próximas gerações. Tem que se trabalhar os meninos, entendeu? Para ele ter um outro olhar para as mulheres, né? As meninas, né? Ele tem que ter esse outro olhar. É de pequenininho que você cria esse outro olhar. Aí tem que se investir em programas, por exemplo. Uma vez a gente trouxe para cá, não foi nessa gestão, não, um movimento de mulheres, tá? Foi numa conferência, fui eu e uma outra companheira do movimento de mulheres de Itaboraí. Eu vi na internet, primeiro seminário, Conferência Internacional de Cultura da Violência contra a Mulher. A primeira vez que eu ouvi essa palavra, cultura da violência, alguém realmente mas a primeira vez que eu vi usarem essa palavra, eu falei, não posso perder isso de jeito nenhum. Aí chamei a colega e nós fomos, entendeu? Porque isso é participar. Eu nunca fui assistir, eu costumo falar, não sou assistente social de novela. Por quê? Porque eu gosto de participar. E ali a gente foi construído, né, foi trazido para o Brasil naquele momento, essa palavra, esse conceito, né? Cultural, né? E lá, aí que tá, esses momentos são muito importantes porque você encontra com certas pessoas que já têm projetos. Aí eu vou resumir. Aí a gente encontrou com a Schumann Schumacher, que é uma feminista e que tem uma ONG maravilhosa aqui no Rio, que agora esqueci o nome, é Fêmea, eu acho. E ela estava com um projeto maravilhoso, quem ama cuida, quem ama abraça. E aí a gente conseguiu trazer, vou resumir, conseguiu trazer para Itaboraí. E foi feito nas escolas. Que maravilha, gente. Só que é uma coisa que é tipo assim, que tinha que dar continuidade, né? Teve um também, violência contra a mulher,
violência contra a mulher fazendo escola, mais ou menos assim. Eu tenho em casa, tá tudo... Foi um curso para as professoras, né, estarem trabalhando a questão que é isso, essa coisa que tem que trabalhar desde pequenininho nas escolas, entendeu? Que foi a Chuma também. Só que nessa época não foi a gente que trouxe, não, foi pela educação que veio. Maravilhoso curso. E é empolgante. Tem até a musiquinha, né? Quem ama, cuida, quem ama, abraça. Se você botar no YouTube, você vai achar. Uhum. E foi feito em vários municípios, né? E qual governo? Um governo progressista, entendeu? Um governo, agora eu não me lembro se foi da Dilma, se foi do Lula, mas foi no governo deles que começou a se desapontar. E a gente agora, com o Comperj aqui, a gente tem uma oportunidade fabulosa. Porque quem patrocina isso? Pois é. A potência que é uma Petrobras. É um ministério, é mais do que um ministério. Eu não posso nem falar sobre isso, porque depois vão até me chamar a atenção. Né? Mas a Petrobras, ela transforma. Onde ela chega, ela transforma. É isso aí. Isso aí. E a gente está num momento agora de transformação, de um potencial de transformação incrível. Né? Você não vê Maricá? Maricá, né? Não vou nem citar Maricá, Niterói. Não sei se você lembra de Niterói antes de Jorge Roberto Silveira. Não foi da minha época, não, mas eu já escutei vários relatos a respeito. Quem começou a transformação assim foi Jorge Roberto Silveira, gente, isso é inegável. Eu, quando falei isso, minha irmã chegou a brilhar o olho, que ela é fã do Brizola e do PDT. Uhum. Eu não falei na minha reunião com minha mãe. Que lá em casa todo mundo gosta de conversar sobre política, né? Que bom, isso é bom. Meu pai era assim, porque ele era funcionário público estatal. Não estou querendo coisa não, mas também sindicalizado. Você precisa ver o sindicato do meu pai. Né? Você precisa ver as festas de Natal pra gente, que coisa maravilhosa que era. Entendeu? Os presentes que a gente ganhava. Entendeu? Sindicato, Itaboraí. Aí eu não vou entrar nesse mérito, que aí isso é uma pessoa que está à frente, né? Pessoas que são funcionários também, que estão à frente para estar vendo essa questão do sindicato. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas é importante também investimentos, né? A classe sindical sempre fez muita diferença na vida, principalmente né, da classe trabalhadora e das famílias da classe trabalhadora, né? Classe sindical, isso que eu falo, se você tem a oportunidade de hoje trabalhar numa empresa onde exista o sindicato né, da tua categoria, se sindicalize. Não vai nessa onda de que sindicato não vale a pena não, porque isso é conversa fiada, se sindicalize. O nosso presidente, né, que já é a terceira vez que ele é presidente, né? Uhum. Ele nasceu no movimento sindical e ele construiu, junto com outros, é claro, né? O maior partido da América Latina. Isso aí, isso aí. Maior partido de esquerda da América Latina, né? Então, isso aí, pode falar o que foi, isso é histórico. Né? Então, e esses programas todos maravilhosos, né, que, se Deus quiser, vão ser ampliados, nasceu, não tem como negar, é inegável isso. Você pode, até falando antes dele, o Fernando Henrique Cardoso, pai do Plano Real, não, do Plano Real, né? Isso na época do Fernando Henrique. Por quê? Porque ele não era de extrema direita, ele era de direita, mas, gente, o cara... Sociólogo, tinha uma visão diferenciada. A esposa dele é uma pessoa admirável, entendeu? Então é isso. Então, investir no progressista é investir no país, é bem melhor, né? É claro, né, que tem países que, infelizmente, não seguiram essa... Né? Mas eu acho que tem muita coisa boa que foi feita. E isso, Zumira, você tocou num ponto importantíssimo, que a gente pode descer o degrau... Nunca mais se teve inflação depois do Plano Real, não do jeito que era. Verdade, verdade. E conforme eu estou falando para você, isso a gente pode descer o degrau da hierarquia administrativa pública, né? A Azul está falando aqui na questão de presidentes,
tá? Mas a gente pode trazer aqui para o município. A gente pode trazer para o município. Hoje, nós temos uma disputa dentro do município entre o progressista, né? Uma progressista, e temos uma disputa aí, né? De quem aí está, que é dessa ala da extrema-direita, enfim. E a gente tem a opção de hoje trazer políticas públicas verdadeiras, sem maquiagem, para o nosso município. Que é isso que com certeza a Zulmira luta, tá? Passa por essa questão da valorização do servidor público, que não teve valorização nesse... Já não estava tendo, mas nesse governo piorou a valorização do servidor público, tá? E aí, muito da indignação que eu estou entendendo aqui, né, da Zulmira, para estar se colocando como pré-candidata também, para lutar, né, favorável a isso. Enfim, e hoje nós temos aí, ó, há 2 meses, né, praticamente 2 meses, a oportunidade, né, da gente... Realmente você quer continuar com maquiagem? Votar quer em continuar? progressistas. Isso aí, votar em progressistas, né? Votar em pessoas que têm esse pensamento alinhado com o pensamento do governo federal, com o pensamento, né, de outros progressistas que mudaram verdadeiramente a história da grande massa do nosso país, da grande massa trabalhadora e de pessoas aí de classe média baixa do nosso país. É uma grande realidade, entendeu? Pensa bem nisso, porque as políticas públicas que aí estão, né, Zu, hoje, né, favoráveis à educação, favoráveis ao serviço público, favoráveis à moradia digna, favoráveis à questão de transporte, todas elas foram implantadas nesse país através de um governo progressista, tá? E que o governo que passou aí agora recentemente quis acabar com todas elas. Não acabou, tá? Não acabou, graças a Deus, né? O povo acordou para a vida, mas nós continuamos com as veiazinhas ainda desse governo espalhadas Brasil afora, em Itaboraí também, não é diferente. Tá? E a gente tem essa oportunidade, né? Me desculpa até, Zu, fazer esse desabafo da nossa entrevista mesmo, né? Política, a gente sempre... E você levantou uma bandeira que, poxa, realmente levou a essa minha percepção. Tá? E aí a gente fala, né, das políticas públicas voltadas para as mulheres, né, que você estava falando agora há pouco. Isso, que é um trabalho que você pode agir, você age a curto, né, médio e longo prazo. Né? É claro que dentro de uma política governamental, ninguém vai inventar a roda, né? Mas você pode trazer, por exemplo, esse projeto que eu acabei de falar, né, que trabalha a questão, porque existem essas mudanças, existem exemplos de cidades que com uma boa gestão reduziram a violência. Tem um prefeito nos Estados Unidos, que eu não me lembro agora, que ele mudou o índice de violência na cidade era altíssimo. Ele implantou uma forma lá, que agora não estou me lembrando, inclusive é um negro, e que mudou a cidade. Voltando, é possível, né? Jorge Roberto Silveira, em outros espaços, né, em outras questões, como Jorge Roberto Silveira fez em Niterói. Existem boas administrações, isso aí é inquestionável. E em ambos os lados, tá? A gente aqui somos progressistas, mas a gente não está aqui dizendo que só o lado progressista é quem governa bem, não. O que a gente não pode aceitar é a questão, que a gente não pode, enquanto progressista, é aceitar os extremismos. Né? Os extremismos, você falou tudo, entendeu? E aí a Azul falava comigo a respeito desse tratamento psicossocial que você acabou de falar aí, né? Com acompanhamento para os homens, para acabar com essa cultura da violência. E aí, Zu, eu achei muito interessante, eu quero que você aprofunde um pouquinho mais esse fato que você fala assim, que isso tem que começar no menino, na criança, para quebrar essa cultura da violência, porque não adianta a gente esperar crescer, acontecer, para a gente tentar coibir. Na verdade, é a prevenção, né? A gente também pode ampliar para a família. Se a criança está com um problema, esse problema ele tem uma origem. Você tem que investir naquilo. Ele vai ser um adulto, se ele sofreu agressão, ele vai agredir, invariavelmente, muito raro acontecer, nem sempre, né? Mas ele, com certeza, ele vai repetir. O ciclo entre gerações, né? A pessoa que é agredida, ela vai crescer e ela vai agredir e assim vai. Que coisa, gente, que coisa. É difícil de entender, né? Mas com o tempo a gente poderia até estar explicando, mas
a gente não está falando nada em cima de achismo, né? Porque a gente tem realmente esse conhecimento que a gente lê pela questão da profissão, né? No hospital eu atendia mulheres vítimas de violência, né? No Conselho Tutelar também. Sim. Enfim, então, por força da profissão você tem que estudar, por força da questão feminista, né? Eu me interesso, é natural, né? E a gente acaba... É muito conhecimento, né? E você não faz sozinha também. Você tem que ter outras pessoas junto, né? E uma coisa interessante, Ezu, que eu vou até lançar essa perguntinha, não está aqui na nossa pauta, mas a questão da assessoria ao vereador é muito importante. Isso aí. Mas eu vou falar disso também, vou falar para você o seguinte... E às vezes a pessoa quer fazer, mas como eu, por exemplo, agora não estou me lembrando dos termos, porque é muito conhecimento. Né? E eu não domino tudo também, né? Eu não sou psicóloga, por exemplo, né? Se eu tivesse uma psicóloga aqui, ela... Não, Zumira, você está meio equivocada, não é assim, né? Mas está se construindo alguma coisa. Para isso, precisa ter o vereador, né, o representante do povo, ele tem que ter uma assessoria, né, que fale a língua dele. Que traga os assuntos pertinentes para o gabinete dele, né? Isso. Ozu, e a participação da mulher na política? É isso, eu quero, antes de encerrar, quero que você me diga o seguinte. O que é que você entende, assim, pela participação da mulher na política? Você acha que está legal hoje ou não? Como é que você vê a participação da mulher na política? Tem a lei, né, mas ela nem sempre acontece, né? E nós somos muito pouco representadas, tanto a nível federal, estadual e municipal também. Quantas mulheres tem lá, vereadoras? Sendo que a primeira, ela fez história em Itaboraí, né? Eu tinha muita vontade de estudar sobre ela. Ela foi vereadora em Itaboraí, presidente, né, da Câmara. E parece que ela assumiu por alguns momentos a prefeitura, porque, né, na falta do prefeito, sim, assume o presidente da Câmara. É uma coisa isso assim. Né? A gente sabe que a mulher é mais cuidadosa, é mais carinhosa, é mais atenciosa, e que ela tem... Você falou a palavra cuidado. Cuidado. É uma palavra cuidado. Que era usada no meio mais privado, né? E agora ela é um conceito. Ela é um conceito. Cuidado, o cuidado, né? Maternar, agora é um conceito. Antes pois era função de uma mãe. Hoje, maternar é uma função... já é um conceito, né? Então, isso é muito bonito, porque esse olhar da mulher, né, é o diferencial, porque ela naturalmente, ela é essa que cuida. O homem é mais objetivo, né? Sim. A mulher já vai nos detalhes, ela tem essa tendência. É claro que tem mulher que é mais objetivo e tal, mas na maioria das vezes é importante a participação mais igualitária da mulher, né, nos espaços de poder por conta disso, para equilibrar. Pois é verdade, concordo contigo plenamente. Hoje nós temos aí, né, como você, inúmeras mulheres, né, se colocando à disposição do eleitorado da nossa cidade, como de outras cidades aqui também. Né, mandei um abraço aqui para a nossa querida Cristiane, que é uma amiga querida aqui de Tanguá, que é a minha pré-candidata a vereadora ali em Tanguá. Tem também aqui, né, em São Gonçalo também, outras mulheres que estão se colocando, né, à disposição para serem votadas, Brasil afora, tá? Prefeitas se colocando à disposição, mulheres como prefeitas, Brasil afora. Isso aí tem que ser observado com carinho pelo eleitorado. O eleitorado tem que observar com carinho, realmente, quem tem propósito, quem tem pé no chão, quem tem conhecimento daquilo que quer, tá? Não é só querer se colocar como vereador, não. Tem que conhecer, saber a real função, a real obrigação da função, né, do cargo. Enfim, tem que ser uma pessoa que você, meu amigo, você, minha amiga, conheça. Isu, assim, eu adorei, né, a entrevista, sabe, a gente, sabe, você trouxe, assim, assuntos muito importantes, né? Dentro das minhas pautas, né, das bandeiras, né, dos compromissos que a gente assume, né? Não falei dos animais, mas quem me conhece sabe, né, que eu
Eu gosto muito, me importo, né? Não sou protetora, né? Mas eu me importo com a causa animal, né? Eu acho que a mulher é uma coisa de mulher também. A maioria das protetoras são o quê? Mulheres. Porque tem esse cuidado, esse carinho, muitas incógnitas, como tem em Itaboraí. Muitas que são incógnitas, que não podem nem se mostrar, porque é aquilo que eu te falei. Se falar, é as caixinhas de bichinho. Uma vez jogaram uma tartaruga na frente da minha casa. Eu cheguei do plantão, uma tartaruga, ela deu na caixa. Não deu, eu liguei para uma colega minha, nem entrei do celular mesmo, liguei para uma conhecida minha, 15 minutos ela estava lá em casa. Eu não sabia. Ela adora animais também. Eu não sabia. E ela adorava a tartaruga. Aí eu acho que foi a 5ª tartaruga que ela adotou. E haja vista que é um tema muito importante, sabe? Principalmente aqui em Itaboraí. Os protetores, muitos, quando eles não têm ONGs, assim, com muitos seguidores e tal, a maioria tem que ficar incógnito, porque senão... Entendeu? E isso, diga-se de passagem, por falta de políticas públicas verdadeiras, tá? Dentro do município. Tá? Porque se tivesse, isso não acontecia, né? Esses animais estarem sendo largados aí. O vereador que trabalhar essa questão, ele tem que ter uma assessoria, um assessor, assessora, que no mínimo seja sensível, ele não pode chegar lá e esquecer, né? Ele tem que ter esse compromisso. Verdade. Se assumir um compromisso, tem que assumir, né? Verdade. Pensar a questão do bem-estar animal, já se fala isso. Bem-estar animal, é uma coisa que é falado. E faz parte também da questão, de uma questão maior, né? Você não vê lá no Sul? Pois é. Pois é. Legal. Gente, olha, estamos chegando ao final dessa maravilhosa entrevista com essa minha amiga querida, tá? Nos conhecemos, como eu disse no início da nossa entrevista, há pouquíssimo tempo, mas a gente está nutrindo assim, uma amizade maravilhosa, porque é essa pessoa aqui, sabe, querida, carinhosa, atenciosa, né, com a história, né, para nos contar, para nos enriquecer. E isso é muito importante, isso é bom, tá? Ninguém é perfeito, né? A gente tem nossos defeitos, ser humano, você está aqui, é igual, com né? Certeza, com certeza. Mas a gente tem essa vontade, né? De mudar, né? E isso, para mim, no meu atual momento de vida, está sendo muito bom também para mim esse processo. Como pessoa, está sendo muito bom. É um renovo, outro dia eu coloquei, né? Um renovo. Na minha idade é um renovo. Pois é. E mostra para a juventude hoje em dia que aí está, você meu jovem, você minha jovem, tá? Pelo amor de Deus, eu tenho pedido tanto aqui em nosso canal. Você que sai de casa no dia da eleição, procurando a primeira esquina, que está pagando 100, 150 reais pelo voto, bota na tua consciência que esse dinheirinho que resolve teu momento ali, ele te tira 4 anos de bons serviços públicos dentro da tua cidade, do teu município, da tua família, da tua mãe, do teu pai, sabe, da tua comunidade, tá? Esse dinheirinho, ele vai fazer com que você coloque lá na Câmara de Vereadores ou na Prefeitura pessoas incompetentes, que não têm um trabalho para mostrar como a Zumira tem, como outros têm, e aí dependem da compra de votos para poder chegarem lá. Pelo amor de Deus, meu jovem, vocês estão aqui, olha, com um exemplo belíssimo. A Azul fala, na minha idade, mas não tem idade. Ela não se conteve em ficar em casa, sabe? Como uma senhora, que ela está dizendo que é, tá? Para mim não é, mas uma senhora, tá? Ela se colocou à disposição porque ela acha que muito tem a ser feito pelo nosso município. E você, jovem, você que está aí, ó, me ouvindo nesse momento, pensa no teu futuro, porque nós estamos pensando no teu futuro, mas pensa você também no teu futuro. Esquece, tá? Não aceita esse suborno. O principal documento que você tem, você muitas das vezes acha que é uma habilitação, que é um CPF, que é um RG. Não, é o título de eleitor.
Com ele, tu muda a vida do teu município, da tua cidade, da tua família por 4 anos, tá? E aí, essa indignação, esse desprendimento, tá? Esse renovo de que a Zumira está falando aqui, que ela está se colocando, se sentindo firme para vir, né, se colocar à sua disposição, é tudo jogado por água abaixo. Quando você sai de casa com o teu título na mão e aceita R$150, R$100 na esquina para votar no sujeito. É tudo jogado de água abaixo, tá? Eu sempre toco nessa tecla, sempre vou tocar, porque é uma questão de conscientização. Ainda outro dia desses, o bairro do meu lado aqui, Vila Brasil, estava com posto de saúde com energia cortada. Posto de saúde com energia cortada. Cortou na sexta, sábado, domingo, só vieram ligar na segunda-feira. Quem tinha que ser atendido na sexta não foi. Quem tinha que ter sido atendido na segunda-feira também não foi. E isso passou por quê? Porque dia da eleição, alguém foi lá e comprou o teu voto. E aí ele não tem compromisso com você, ele não tem compromisso com o posto de saúde, ele não tem compromisso com o bairro da Zumira, ele não tem compromisso com o Itaboraí. Enfim, ele comprou, então não tem compromisso. Então é só um pequeno aqui, sabe, desabafo nesse final de entrevista, que desde já, Azul, quero te agradecer. É isso, tá? aí, a gente tem que renovar essa Câmara, né? Com certeza, e assim, não é só a Câmara não, político que não fez, não vai fazer. Ah, porque eu preciso de mais 4 anos para fazer. Mentira! Se não fez em 4, não vai fazer em mais 4. Tá? A realidade é essa. A grande realidade é essa. E eu só tenho que te agradecer, minha irmã. E te convidar. Porque assim, quando a entrevista é boa, eu termino falando para a pessoa o seguinte: volta. Volta, porque... Com certeza, para estar destrinchando aí, né? Cada um seria uma entrevista, né? Com certeza, e você vai ser muito bem-vinda. Né? É uma entrevista, porque é pano para manga. Com certeza. Tá? Aqui, ó, ou a conversa de bastidores, tá? A Azul tava nervosa, que ela nunca... Mas é natural. Mas olha, a entrevista foi linda, foi maravilhosa, muito boa mesmo, tá? Compartilhem, tá? Vão deixando joinha. Olha, para cada joinha que você deixa, né, em nossos vídeos, em nosso canal, o YouTube entende que esse vídeo é de grande importância, entrega para mais 5 pessoas. São mais 5 amigos que se somam a nós aqui no canal e vão ter esse conhecimento que você está tendo hoje, vão ter também esse conhecimento. Compartilha nos seus grupos aí de WhatsApp, bota o link lá do canal, pede para comentar, vamos fazer esse canal crescer junto, tá? Isso é importante. São canais como esse que não se privam de falar a verdade, como eu nunca me privei de falar a verdade aqui, né, na frente das câmeras, que traz o renovo que a Azul acabou de falar, que traz a mudança que a gente precisa e que expõe os problemas da nossa cidade. Isso é de suma importância, tá? E a Azul tá aí. Azul, te desejo toda sorte. Obrigada. Tá? E Itaboraí, acorda. Zumira Cristina, tá? Pré-candidata hoje, pré-candidata. Decora esse nome aí. Vou pedir a vocês o que agora se despeça dos nossos telenautas, tá? Então, muito obrigada Renato, pelo espaço, né? Esse é um espaço, né? Os espaços precisam ser ocupados, né, pelas mulheres também, né? Em outros setores, né? Isso é muito importante. A internet agora pode ser, né, um canal bastante positivo para as mudanças, né, porque é super democrático quando você tem participação, isso aí de você compartilhar, né, e tal, enfim. Então, eu agradeço muito, né, a atenção de todos, o acolhimento aqui, né, porque acolhimento não é uma questão só da mulher, é uma questão, né, desse cuidado, tanto é que virou conceito, né? Acolher, virou tudo conceito, coisa que a mulher geralmente faz em casa com família. Mas, enfim, agradecer, né, essa oportunidade e também dizer, né, meu nome é Zumira Cristina Ferreira da Rocha, assistente social, mas nas redes Zuzu Ferreira. Zuzu Ferreira. Quem quiser acompanhar, né? Vou deixar os links aqui embaixo na descrição do vídeo das redes sociais da Zuzu, como eu sempre faço, vou deixar dela também. Vai lá nos links dela, Instagram, Face, não é isso, Zuzu? Instagram e Face. A gente tendo a oportunidade, a gente vai agora, quando a gente está em pré-campanha, né? Mas na campanha, né, a gente pode estar colocando os temas, né, desenvolvendo, isso aí, colocando as propostas, né, do que a gente iniciou aqui falando, né? Porque é isso, né?
Então tá. Gente, ó, beijo no coração de vocês. Canal Falando de Verdade, um canal para você chamar de seu. Aqui eu não só falo aquilo que você quer ouvir, eu falo aquilo que muitas das vezes você gostaria de falar e você não tem oportunidade. Vem com a gente, vamos fazer esse canal crescer e tenham todos uma excelente semana.